Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária, a oração de hoje, né? A oração de hoje e uma palavra sobre os 7 pecados capitais. Eles realmente existem? Vamos ver na palavra. Glorioso Deus, poderoso Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui com os nossos irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Ó Deus, Tu és santo, ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és digno de glória. E estamos entrando na Tua presença santa para Te glorificar, para Te exaltar, para lhe render a glória e lhe render o louvor que lhe é devido, pois Tu és santíssimo, ó Deus, e toda a honra e toda a glória te pertencem. Jesus querido, nós te louvamos sim. A Tua palavra é santa, é pura, é digna, é magnífica, é gloriosa, é poderosa para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que espera, meu Deus. É Deus maravilhoso, é Deus de glória, é Deus de poder. Nesse instante em que nós estamos orando, eu quero apresentar todos os que oram conosco aqui no canal Uma Visão Além. Apresentar, meu Deus, os inscritos, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, mas que não se inscreveram ainda, mas irão se inscrever. Ó Deus, Tu és muito glorioso, muito digno de louvor, muito digno de adoração. Um Deus que cura, que liberta, que transforma, que faz coisas grandiosas. Um Deus que tem poder, um Deus que pode realmente fazer maravilhas dentro dos nossos corações. E como nós estamos chamando, clamando, suplicando, ó Deus, por Tua presença, pelo Teu socorro, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, pois a Sua palavra nos diz para nós buscarmos o Teu nome enquanto nós podemos achá-lo, para nós invocarmos o Teu santo nome enquanto o Senhor está perto. E nesse instante em que nós clamamos, nesse instante em que nós buscamos, Jesus conosco nesse instante, estão orando muitas pessoas, pais, mães, filhos, adolescentes, pessoas desanimadas, angustiadas, amarguradas, pessoas que estão sem uma solução dos seus problemas, os que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo, meu Deus, um bombardeio na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Mas o Senhor é aquele que coloca tudo em ordem. Quantos estão deprimidos, angustiados, amargurados, mas que nesta oração possamos nós buscarmos o verdadeiro Deus e receber do Senhor as respostas que nossas almas precisam, que nossas vidas precisam, respostas concretas do socorro para uma enfermidade, da libertação do oprimido, porque o Senhor é santo, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Não existe ninguém que possa brecar, deter Suas mãos poderosas. Ninguém pode calar Tua voz, ninguém pode deter Teu braço, ó grande Deus. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Limpa nossas vestes, nossa alma. Jesus, purifica-nos dos nossos pensamentos profanos, aqueles pensamentos que não lhe agradam, que chegam até a entristecer o Espírito Santo. Alegra o meu ser que tem fome, que tem sede da Tua presença santa. Jesus, alegra o coração desta pessoa que se encontra orando conosco agora. Levanta esse que está caído
caído no sentido espiritual, o que está prostrado no sentido espiritual da palavra, o que se encontra desvanecido, sem esperança, sem confiança, sem probabilidade de vitória, sem probabilidade de uma cura, de um milagre, porque não temos para onde correr, pois o Senhor é Deus, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, Jesus. Por isso eu te apresento, Senhor, quantos que oram conosco, que estão desempregados, suplicando pela porta de um emprego, suplicando, Senhor, o socorro para sua casa, para alimentar seus filhos, e aqueles que estão lutando para que o seu casamento não seja destruído por ações violentas de espíritos imundos. Jesus, nós repreendemos todo espírito que queira destruir este casamento. Toca na mente deste homem, deste marido, toca na mente desta esposa, para que o lar seja salvo pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Abençoai os pais, os filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos irmãos obreiros e obreiras, os jovens casais, os que estão noivos, que eles sejam guardados pelo poder da tua palavra. Abençoai, Senhor, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, não somente aqui no Brasil, mas em todas as nações da terra. Jesus, estamos vendo o conflito Israel com Palestina, ali com os grupos terroristas Hamas. Oh meu Deus, coloque tuas mãos, porque vidas inocentes perecem nesses conflitos. Coloque tuas mãos sobre o bichinho de Jacó. Protege o teu povo, meu Deus, dos atentados terroristas, dos mísseis que são jogados sobre Israel. Senhor Deus, nós na área missionária temos algo que chamamos de janela 1040 ou 10 por 40, que é a chamada região menos evangelizada do globo, pela dificuldade de se entrar nessa região. Jesus, levanta homens, mulheres, obreiros, para levar a tua palavra nesta região, porque almas precisam ouvir falar de Jesus, o Salvador. Almas precisam ser alcançadas pela instrumentalidade da tua palavra, Senhor. Nós apresentamos a obra missionária, a chamada missão transcultural, missão geral, a missão dos 4 cantos da terra. Meu Deus, nós apresentamos o nosso país, nossas autoridades, Senhor, que elas tenham harmonia entre elas, para que o pobre seja socorrido. Meu Deus, eu quero também apresentar os hospitais, aqueles que estão desenganados, os que se encontram nos corredores do centro cirúrgico, meu Pai, na CTI de um hospital. Eu quero apresentar esta criança que está enferma, esta pessoa idosa que se encontra enferma, este irmão, esta irmã que ora conosco pelo milagre, pela cura divina, pelo sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no poder do nome de Jesus, e repreendemos o espírito de depressão, de perturbação, de loucura, de desespero que se acomete sobre estas vidas. Esse espírito de loucura sai da mente do homem e da mulher, sai desta criança, sai deste jovem, deste adolescente, toda a perturbação mental, psicológica, em o nome de Jesus. Que estas pessoas sejam curadas, sejam guardadas, sejam abençoadas, sejam revigoradas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome daquele que vive e reina para sempre.
Eu quero te glorificar, meu Deus. Eu te exalto porque o Senhor tem nos socorrido, nos fortalecido, nos revestido, nos sustentado. Abençoai sim todas as denominações, a Igreja de Cristo que está em todas as denominações, todo o corpo de obreiro de todas as denominações, são almas que custaram o sangue precioso de Jesus Cristo. Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, levantem pessoas amantes da Tua Palavra, que gostem de ensinar os novos convertidos, os que não têm conhecimento profundo da Tua Palavra. Nos desperta para a oração, nos desperta para uma vida consagrada, para uma vida, meu Deus, de maior intimidade com o Todo-Poderoso, uma vida, sabe, em que o céu se abra através da oração. Queremos também apresentar, Santíssimo Deus, os presidiários, aqueles que te aceitaram lá no presídio, este filho, esta filha que está dominado no mundo das drogas, no mundo ímpio da prostituição. Liberta estas vidas das amarras e das correntes do inferno, meu Santíssimo Deus. E as ruas, os moradores, os manicômios, nós aqui colocamos em oração. Jesus, enxuga as lágrimas desta mamãe ou deste pai, ou deste homem, ou desta mulher que chora pelo poder da Tua Palavra. Aleluia. Nós nem sabemos como te pedir, nós nem sabemos como convém lhe clamar, mas o Teu Espírito Santo conhece os nossos corações. O Espírito de Deus, Ele sonda os nossos corações. Tu és glorioso, meu Deus. Tu és magnífico, meu Deus. Tu és o Deus que pode transformar vidas. O Deus que levanta, o Deus que sustenta, o Deus que realmente entende o sofrimento do homem. Olha esta pessoa que está gemendo, está chorando em um leito de enfermidade. Esta vida que está sendo oprimida por demônios, oprimida por uma obra feita de bruxaria. Liberta estas vidas das correntes dos ferrolhos. Esta mãe ou este pai que colocou um filho ou uma filha na casa de recuperação para se livrar da dependência química, liberta este cérebro desta opressão das drogas. Drogas como a maconha, como a cocaína, como a heroína e tantas outras drogas terríveis. Oh, meu Jesus, tem pessoas que a esperança única delas está depositada no Senhor, e o Senhor é sim o socorro presente no momento da angústia. Eu te apresento aqueles que oram conosco de todos os pontos do Brasil, de todos os pontos da América do Sul, os que estão orando conosco em toda a América Latina, em toda a América do Norte, os que oram conosco em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a Oceania, em todo o continente africano, aqueles que estão orando conosco também ali no Oriente Médio, Pai, em todas as nações, eles que estão orando, meu Senhor, que esta oração do Teu povo chegue diante de Ti, no Teu trono de glória, para que o Seu nome seja assim glorificado, exaltado e magnificado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos. Amados irmãos e irmãs, vamos então ao estudo sobre os 7 pecados capitais. Eles existem mesmo, né? A Bíblia não nos dá uma lista específica de 7 pecados capitais ou mortais, mas ela ensina que se uma pessoa cometer pecados graves, não vai ganhar a salvação se não se arrepender,
Por exemplo, a Bíblia se refere a pecados sérios, como a imoralidade sexual, a idolatria, o ocultismo, acessos de ira e de embriaguez como obras da carne. Sobre isto, a Bíblia diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19, verso 20 e verso 21. É verdade que a Bíblia fala sobre 7 coisas que o Senhor detesta. Sim, o texto de Provérbios capítulo 6, verso 16, na Nova Versão Internacional, diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Mas isso não quer dizer que a lista de pecados mencionados em Provérbios 6, 17, 18 e 19 inclui todos os pecados. Em vez disso, essa lista menciona apenas categorias de pecados que representam todos os tipos de coisas erradas, incluindo pecados cometidos em pensamentos, palavras e ações. O que é o pecado que leva à morte? É uma pergunta que você pode estar fazendo para nós aqui agora. A Bíblia deixa bem claro que todo pecado que leva à morte, a Bíblia deixa bem claro que todo pecado leva à morte. Mas graças ao sacrifício do resgate de Jesus, nós podemos ser salvos do pecado e da morte. Romanos 5:12, Romanos 6:23. Assim, quando a Bíblia fala do pecado que leva à morte, ele está se referindo ao pecado que é o sacrifício. Ela está se referindo a um pecado que o sacrifício de Jesus não pode cobrir. 1 João 5,16. Uma pessoa que comete esse tipo de pecado não está determinada a continuar fazendo o que está errado, que ela nunca vai mudar a sua atitude. A Bíblia diz que esse tipo de pecado não será perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, de onde surgiu essa ideia dos 7 pecados capitais? Veio de onde isso, né? Como é que nós vamos aprender isso? O que se fala sobre esses pecados capitais, né? A primeira lista que remonta aos pecados capitais, conhecidos hoje, foi definida pelo monge grego Evagrius Ponticus, né? 345 a 399 a.C., no século IV. Evagrius, né, era asceta, ou seja, pertencia ao asceticismo, estilo de vida que abolia os prazeres mundanos e as chamadas tentações, né? E ele se dedicava a disciplinar o corpo e a mente, bem como ao trabalho espiritual. Então ele escreveu o livro Origens Sagradas de Coisas Profundas, no qual ele listou as tentações que corrompiam as pessoas e que deveriam ser evitadas. Então a obra trouxe como pecados gula, fornicação, a avareza, descrença, ira, desencorajamento, né? Desencorajamento, vanglória e soberba. No ano 590, o Papa Gregório, né, 540 a 604 a.C., fez uma lista de pecados que os nomeou como capitais, do latim capto, né, cabeça, chefe, líder. A configuração dos pecados capitais definidas por esse Papa, pelo Papa Gregório, ficou conhecida por mais de 600 anos. Na lista do Papa Gregório, descrença e desencorajamento se tornaram um só pecado, preguiça. Já a vanglória e soberba tornaram-se somente soberba, adquirindo como significado a união do orgulho, vanglória e vaidade. E a fornicação foi excluída da lista de pecados, que passou a ter a inveja e a extravagância. E em 1273, meus amados, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino fez a revisão dos pecados listados pelo Papa Gregório e os classificou novamente. E a tal classificação resultou na lista dos atuais 7 pecados capitais: luxúria, soberba, né, vaidade, preguiça, inveja, gula, avareza e ira, que seria a raiva. Então esses 7 círculos, 7 círculos
Dante Alighieri, né, na obra a Divina Comédia, popularizou os 7 pecados capitais. Em forma de entretenimento, o escritor os definiu como 7 círculos, né? Os pecados menos graves estavam mais próximos de Deus, enquanto os piores se aproximavam do diabo. Então a Divina Comédia se divide-se em céu, purgatório e inferno. É no purgatório que os personagens principais encontram os 7 círculos, ou seja, os pecados capitais. Os pecados são atitudes contra Deus, e para cada círculo existe um. Então 7 virtudes. Em oposição aos pecados capitais estão as virtudes, e cada atitude maléfica tem uma versão considerada boa. Por exemplo, a ira. Qual é o contrário da ira? A paciência. A inveja. Qual é o contrário da inveja? O amor, a caridade. A preguiça. Qual é o contrário da preguiça? A diligência, a vontade de fazer alguma coisa. A gula, né? Qual é o contrário da gula? A temperança. A soberba. Qual é o contrário da soberba? A humildade. Da luxúria, a castidade. Da avareza, a generosidade. Então, as 7 virtudes capitais foram difundidas na Europa durante a Idade Média, meus amados irmãos, inspiradas em um poema épico escrito por um poeta cristão, Aurélio Clemente Prudêncio, no século IV antes do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, nós sabemos que Gálatas vai falar para nós sobre as obras da carne e as obras do Espírito, né? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai descrever para nós, cristãos, a necessidade de você entender quais são estas obras da carne e quais são qual é o fruto do Espírito. Porque, na verdade, meus amados irmãos e irmãs internautas, se faz necessário que o cristão entenda que as obras da carne, ela afasta o homem de Deus, ela afasta o crente de Deus, mas que se faz necessário que você entenda que você tem que buscar não as obras da carne, mas buscar o fruto do Espírito, que é o contrário dessas obras da carne. Então, as obras da carne de Gálatas capítulo 5, né, diz assim que a cobiça contra o Espírito, ela vai ser guiada assim, ó. Deixa eu me achar aqui. Que ele vai escrever lá, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, só aí você conta quase 16. Então, os 7 pecados capitais, irmãos, na verdade não existe, porque se você for listar aqui essas obras da carne, são muito mais do que isso. Mas aí Paulo fala das obras, ele fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. Lá no capítulo 5, verso 22. Então os 7 pecados capitais são vícios e transgressões humanas que dão origem a outros pecados de acordo com algumas religiões. E como isso, os pecados capitais seriam atitudes que realmente afastam o ser humano de Deus. Mas são só eles? Não, tem muito mais. Olha a lista das obras da carne que está aqui em Gálatas capítulo 5. É uma lista que eu contei aqui, acho que deu 16, 17. Tá? Enorme a listagem. Vou repetir com você, ó. Ele vai falar aqui que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aqui eu contei 16. Mas lá nos 7 pecados capitais é a luxúria, a soberba, a preguiça. Então, primeiro é a luxúria, segundo a soberba, terceiro a preguiça, quarto a inveja, né? Quinto a gula, sexto a avareza e sétimo seria a ira.
Apesar de comumente ligados à Igreja Católica, os 7 pecados capitais não tiveram origem no cristianismo e não estão presentes na Bíblia. É bom que a gente diga isso. No entanto, os pecados foram adotados pela Igreja, como a Igreja Católica, como forma de facilitar a difusão dos dogmas entre os seguidores e assim como reforçar o cumprimento dos 10 mandamentos. Então, meus amados irmãos, o cristão precisa entender: os 7 pecados capitais são atitudes que levam o ser humano a cometer infrações, que é pecar. Apesar de serem listados separadamente, é comum que eles se correlacionem em seu significado. Veja aqui, vou dar para os irmãos um significado daquilo que eles dizem ser os 7 pecados capitais. A luxúria, popularmente relacionada à busca excessiva pelo sexo, também é um pecado ligado à paixão, pelo poder, pelo dinheiro, de acordo com as perspectivas de São Tomás de Aquino. A luxúria é se deixar dominar pelas paixões. É um pecado que ele leva para várias áreas, Prostituição, adultério, fornicação, e por aí vai. O outro que ele lista, que é o segundo, é a soberba, também conhecida como vaidade, e está relacionada ao sentimento de superioridade. É o orgulho em excesso, o narcisismo, o eu. Isso a gente vê muito tempo dentro da igreja. Outro que é o terceiro dessa lista dos 7 pecados capitais é a preguiça. É vista como um pecado por gerar procrastinação, apatia, desleixo, Uma polêmica de tal pecado está na sua origem, já que na época estava também ligada à melancolia, incluindo as doenças como depressão. Aí, não vamos tratar a doença como um pecado. A depressão, a angústia, a amargura, a gente sabe que tem dedo diabólico nesse negócio, mas a gente não pode ligar isso a pecado. Patologia, que é a palavra para doença, nós tratamos. Tem a patologia médica, que o médico vai tratar com remédios. Tem a patologia espiritual, são doenças da alma, doenças provocadas por demônios ou doença da alma, você vai tratar com a vida espiritual, tá bom? A inveja, que é mais um dessa listagem, é o desejo excessivo por tudo que a outra pessoa tem ou conquista. E a pessoa invejosa ignora seus próprios bens e cobiça uma vida que não é sua. Quem é que nunca viu um invejoso? Todos nós já vimos. Outro pecado que ele fala aí é a gula. O significado mais comum da gula, meus amados irmãos, é o consumo exagerado de comida e bebida. É o termo que vem do latim glutire, devorar, engolir às pressas. Após séculos ganhou também o significado de cobiça, por ter sempre mais, mas não se sentir satisfeito. Então a gula realmente é um pecado terrível também, Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm essa gula. Tanto que, o que acontece? Deixa eu explicar assim à luz da ciência, Por exemplo, se eu comer demais, pastor José Freire, eu passo mal, eu fico com o estômago inchado, eu não consigo, por exemplo, eu não janto. Se eu jantar comida sólida, eu amanheço mal no meu estômago, então não janto. Mas eu como dentro do meu limite. Se eu passar do limite do meu estômago, eu me sinto mal, eu me sinto o estômago pesado. E o que acontece com muitas pessoas? Elas comem sem um controle, fazendo com que o estômago dilate. E a pessoa vai ter obesidade, vai ter uma barriga dilatada. Então, comeu, o estômago satisfez, para. Se você tiver fome daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, você pode beliscar alguma coisa. Então a glutonaria é isso, devorar, engolir as pressas. Então vamos ter controle com isso. A avareza, o excesso de apego a bens materiais, popularmente pode-se considerar como um avarento, um indivíduo pão duro, A ganância também é uma característica da avareza. A ganância, eu quero. Já uma pessoa pode fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja, atitudes boas ou ruins. Agora vamos explicar isso aqui. Pão duro primeiro. Não é porque eu por exemplo, digamos que eu guardei ao longo da minha vida, trabalhei, guardei R$1 milhão ou $1 milhão,
agora eu vou viver do meu dinheiro, vou aplicar meu dinheiro. Não é porque eu consegui ter uma certa quantia, vamos dizer assim, que eu sou rico, um exemplo, que eu vou sair dando meu dinheiro para todo mundo, que daqui a pouco eu perco tudo. Não é esse sentido do pão duro. É aquela pessoa que ela só quer para ela não faz um ato de amor e de caridade, né? A outra parte aqui também, que é a ganância, é aquela pessoa que ela não se dá por vencida, ela quer. E isso vira uma obsessão. Então a avareza é um pecado. Os avarentos não vão ver o reino dos céus. E a ira? A ira é a raiva, é a demonstração de ódio, é o desejo de fazer o mal para algo ou para alguém. É o pecado responsável pelos conflitos humanos ao longo da história. Então não se deixe o sol se pôr diante da tua ira. Então, meus amados, é essa a palavra. Mas eu quero encerrar, tá, com um estudo, com o versículo 22 do capítulo 5, para a gente guardar nos nossos corações. Então, se você tem alguma falha nesse sentido, desses 7 pecados, ou de toda aquela lista do versículo 20, 21 do livro de Gálatas, no capítulo 5, fique com o verso 22, mas o fruto do Espírito é, né, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos procurar desenvolver o fruto do Espírito e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.